Vamos chamar o Américo Martins para a gente analisar um bocadinho mais esse cenário. Américo, eu estava lendo várias análises a respeito desse assunto para tentar entender o que levou a extrema-direita a crescer nesses países. Eu encontrei dois pontos em comum, gostaria de saber se você concorda comigo. Um deles, o aumento das imigrações na Europa fez com que a população se sentisse um pouco assustada com a chegada de pessoas do Oriente Médio, da África, e aí quisesse votar na direita justamente com políticas antimigratórias. Por outro ponto, a questão da Europa não ser mais a mesma, não ser mais uma potência econômica como era no passado. E agora você tem a ascensão de China e outras potências econômicas que fazem com que a Europa tenha aquele saudosismo de tentar retomar o protagonismo que tinha. Exatamente, Uribe. Muito boa tarde a você, boa tarde a Tainá, todo mundo que nos acompanha aqui nesse novo horário do Bastidores CNN. Esses são dois dos pontos muito importantes que levaram a esse crescimento da extrema-direita na Europa. Imigração, sem dúvida nenhuma, é o primeiro da lista. Esses partidos têm uma tendência ultraconservadora e ultranacionalista, costumam ser muito críticos da imigração. Eles não querem mais imigrantes na Europa, especialmente aqueles que vêm da África e os muçulmanos. Existe ali algumas declarações desses políticos de extrema-direita que que são absolutamente xenofóbicas e em alguns momentos beiram o racismo. Então é muito fácil, inclusive, para eles fazerem essas críticas e apontarem para os europeus que os problemas deles são causados pela imigração, que de fato está mais ou menos fora de controle na Europa. A Europa passa por um fluxo migratório muito forte e muito desorganizado. Alguma coisa vai ter que acontecer ali, inclusive se esses partidos centristas, que continuam tendo a maioria, quiserem diminuir o apelo popular dessa mensagem da extrema-direita. Então, eu já antecipo ali algumas mudanças nessas políticas migratórias da Europa. Outro ponto que você colocou muito bem é essa questão econômica. A Europa vem, francamente, num processo de decadência e de muita burocracia, inclusive, não tem a mesma vitalidade econômica de países como a China, Estados Unidos, até a Índia. E isso os europeus estão percebendo. Um outro ponto que eu colocaria também como um dos principais nessa discussão é justamente a questão climática, a questão do aquecimento global. A União Europeia é, de longe, o bloco econômico mais forte, que tem as políticas mais progressistas e mais avançadas em relação à proteção do meio ambiente. Mas isso vem com um preço, né, Uribe e Tainá? Vem com um preço político e também um preço econômico. Então, de novo, a extrema-direita diz que essas políticas, que são muito progressistas, acabam aumentando os preços de produtos europeus, porque, por exemplo, os agricultores europeus têm que seguir regras muito mais duras do que os seus concorrentes em outros lugares do mundo. O agronegócio europeu não é exatamente competitivo quando comparado, por exemplo, ao agronegócio brasileiro, argentino, americano. Mas essas regras tornam esse agronegócio ainda menos competitivo. E isso dá ali um elemento para a extrema-direita se manifestar. Então, quando você coloca todos esses pontos juntos, especialmente a questão da imigração, você acaba vendo esse aumento da extrema-direita. E isso mostra que esses partidos centristas que vieram administrando a União Europeia com muito conforto por muitos anos, vão ter que rever muito das suas políticas. E a Giorgia Meloni é a grande vencedora, ela é de um bloco não tão radical quanto a Marine Le Pen e ela certamente vai ter muito mais espaço na União Europeia agora. Perfeito, Américo. Obrigada pela sua análise. Também precisamos acompanhar qual será o efeito disso, né, no restante do mundo, sobretudo no Brasil, em eleições de 2026. Muita gente de direita, da extrema-direita, contando que esse movimento na União Europeia se espalhe também por aqui.